Muito bem, doutor Alexandre, muito obrigado. Queria cumprimentá-lo e cumprimentar também ao doutor João Glicério, meu colega de mesa, se o microfone deixar, acho que agora ele deixou. Agradecer ao professor Fábio Medina Osório e ao meu querido amigo e professor Sadi Torres a gentileza do convite para estar aqui falando ao Instituto, registrar a presença de alguns queridos amigos novos que eu ganhei hoje e também alguns antigos do CAD, aqui, o doutor Gilvandro, Prado, acelerando a Frazão, que nos deixou há pouco, o ministro Cueva, enfim, pessoas que eu tenho o prazer de rever agora, depois que eu desencarnei da minha função que eu exerci até 2, 3 meses atrás de conselheiro do CAD. Então, agora eu fico um pouco mais livre para falar novamente sobre essas coisas. Eu não tenho a preocupação do ofício, né? Não preciso julgar no dia seguinte, eu posso um pouco falar como professor. Portanto, tenho a liberdade para dizer as coisas mais inconsequentes e não práticas, se elas tiverem um mínimo de sustentação teórica. Mas acho que o chapéu do CAD ainda é forte. Então, o que eu imaginei em tratar hoje, eu vou tentar encurtar um pouco isso, é contar um pouco uma historinha que eu acho que eu em parte, vivenciei lá, de uma transformação que me parece estar acontecendo no âmbito do controle de condutas, né? Ela passa pelo tema da regulamentação, e eu posso comentar ou dar a minha opinião sobre esse regulamento do TACC. Eu fui um dos entusiastas para que ele saísse do jeito que está, então acho que eu tenho uma parcela de culpa se ele estiver errado. Mas o ponto central, acho que é um pouco o seguinte: o tema deste painel é a nova lei da concorrência, a Lei 2.529, e o controle de condutas. Se a gente for olhar a 2.529 e comparar com a 8884, a gente, em princípio, chegaria à conclusão de que o painel não tem tema nenhum, porque mudou muito pouca coisa, né? A grande mudança da Lei 2.529 é no sistema de controle de estruturas, né, que deixou de ser ex post e passou a ser ex ante. Essa era a grande novidade. Institucionalmente, muita coisa mudou, desapareceu o SDE, surgiu a Superintendência Geral, o CAD mudou de prédio, se reformulou inteiro, etc. Mas, no que diz respeito ao controle de condutas, em princípio, na letra da lei, pouco mudou, né? O sistema da Lei 884 foi mantido, que eram os artigos 20 e 21, foi basicamente reproduzido ipsis literis, se não me engano, acho que no artigo 36, no seguinte, da lei nova. Houve uma mudança no critério de multa, alguma mudança no procedimento, um ajuste no programa de leniência, mas muito pouca coisa mudou, é quase tudo igual. Então, nós poderíamos estar tentados a dizer, não tem muito sobre o que falar, a gente pode ficar aqui falando... mas eu acho que a identidade dos textos normativos esconde um processo que é de transformação estrutural muito importante no controle de condutas. Eu fiquei impressionado pelo que o doutor Gilvandro falou no início da manhã, no sentido dos 3 vetores de orientação do CAD para o futuro. Isso, pelo menos, parece fazer muito sentido com o que eu vi quando estava lá, no sentido de celeridade, e isso não afeta apenas o controle de estruturas, mas também o de condutas. A crítica, que eu acho que foi justamente feita por vários colegas ao longo do dia, de que o CAD está a dever no que diz respeito ao controle de condutas, tem a ver com morosidade, né? Os casos de cartel demoram 10 anos no sistema, há muitos que estão a esse prazo. Prazos que não são compatíveis com a política de enforcement que se queira crível, né? Então, acho que a celeridade também é um tema importante e há muito sendo feito, até onde eu sei, para melhorar isso. Efetividade, eu acho que também há um esforço muito grande, mas eu não me lembro exatamente qual era a palavra que o doutor Gilvandro usou. Regularidade. Eu acho que esse é um ponto no qual eu gostaria de centrar um pouco a minha atenção, né? Regularidade, enfim, criação de uma jurisprudência que torne aquelas coisas esquisitas que são as condutas tipificadas na lei em tipos compreensíveis pelo cidadão, pelo empresário e pelo juiz. O painel anterior ao nosso ressaltou a enorme diferença
a enorme dificuldade que um juiz, por exemplo, teria em transformar os conceitos abertos da lei em algo aplicável, não é? Eu acho que o CAD tem um papel importantíssimo para tornar isso factível. Isso é o que acontece em outras jurisdições, é do CAD que deve partir isso, não é? Quer dizer, o CAD deve ter uma jurisprudência em que um caso de 2011 não seja um caso velho, não é? Ele deve ser uma jurisprudência consistente que pegue cada tipo de conduta e diga: isso nós costumamos tratar assim. O CAD age da maneira assado, não é? Para que alguém seja condenado por tal hipótese, é preciso que tal e tal e tal coisa tenham acontecido. E as provas que a gente aceita para provar A, B, C são X, Y, Z. A partir do momento em que eu tenho isso, o mundo começa a ser mais claro, não é? Quer dizer, o desenho deste ponto de partida pode ter algum grau de subjetividade, algum tipo de dimensão regulatória, mas daí em diante o mundo fica mais claro e pode até ser mimetizado em ações de indenização, em outras instâncias que não a instância administrativa. Este processo me parece que vem acontecendo, eu gostaria de falar sobre ele em uns poucos minutinhos. Me parece que a ele corresponde uma mudança verdadeiramente estrutural no controle de condutas, que de alguma maneira coincide com o novo marco legislativo e de alguma maneira é auxiliada pelo novo marco legislativo também, porque o novo marco legislativo institucional tirou muito trabalho do Tribunal Administrativo no CAD, não é? O desobrigou da análise de casos de concentração simples. E isso fez com que sobrasse tempo, recurso humano, esforço, etc., para que aqueles casos de cartel, aqueles casos de conduta unilateral que estavam há 5, 4, 6, 10 anos esperando, pudessem ter tratamento. E problemas que aguardavam resposta começam. O preço muito baixo é o preço predatório, o preço muito alto é o preço abusivo. O que parte do princípio de que há um preço justo. Coisas muito difíceis e tal. Mas, no grosso, ela basicamente, no que diz respeito ao controle de condutas, copiou a legislação europeia, que é da década de 50, mais ou menos, né? O tratado sobre o carvão e o aço, que tinha o germe do que hoje é a disciplina normativa da Europa em termos de antitruste, controle de condutas, era de 51. E a coisa basicamente segue igual desde então. Então, quando a gente foi fazer a nossa lei 8884, no que diz respeito às condutas, a inspiração foi europeia. Isso é importante, porque o direito europeu, nesse particular, tem muito pouca coisa a ver com o direito americano. E apesar de nós termos usado o modelo normativo europeu, a literatura que a gente conhece, usou tradicionalmente, sempre foi muito americana. Então, quando os nossos debates sobre regra da razão e regra per se, sobre os quais eu vou falar um pouquinho em um instante, eles são um pouco desfocados, a meu ver, porque eles olham o problema com a lente, com o óculos do americano lá na época do Sherman Act, no começo do século XX. Ao passo em que a nossa legislação é razoavelmente mais moderna, já era desde 94. Fato é que, apesar da legislação ter esse contorno, há um consenso, como há ainda hoje, etc., de que os termos pelos quais a lei se expressa são vagos, são de difícil aplicação, ela usa conceitos como eficiência, abusividade, etc. Portanto, era preciso lá já em 94 algum esforço de aclaramento da lei, não é? Exatamente como é que se aplicam esses conceitos, esses tipos abertos, etc. E um pouco para fazer isso, o CAD editou uma resolução em 1999, que é a Resolução 20, que passou. Eu acho que a Resolução 20, para mim, ela marca uma forma de olhar o controle de condutas, que é a forma que presidiu a tutela de condutas anticompetitivas nesse período da Lei 884. E ela diz mais ou menos o que, essa Resolução 20, né? Ela tenta fazer ali uma taxonomia das condutas anticompetitivas, então ela pega aqueles incisos, aquela balbúrdia de tipos jogados aleatoriamente nos incisos do artigo 21 da Lei Velha, não é? Que tem desde o cartel até a fixação de preço de revenda, o preço muito baixo, o preço muito alto e o que mais a gente queira.
e procura colocar nos moldes um pouco do que a teoria econômica, principalmente a teoria econômica americana, usavam como uma taxonomia das condutas anticompetitivas. Então, as condutas são as práticas restritivas à competição, né, são horizontais ou verticais. Horizontais quando elas acontecem no contexto de um dado mercado relevante, né, e são basicamente de dois tipos. Ou são acordos entre concorrentes de variada espécie, de modo geral cartéis, ou são estratégias de predação, né, por meio da qual um concorrente tenta prejudicar os seus demais concorrentes no meu mercado. E há outras várias condutas, outras práticas restritivas que são verticais, né, elas acontecem em diferentes mercados, né, elas basicamente acontecem tocando elos diferentes de uma mesma cadeia produtiva, são acordos de exclusividade, restrição de território, de clientes, fixação de preços de revenda, discriminação de preços, venda casada, recusa de contratar e algo do gênero. Se eu tiver, há uma lista exaustiva na Resolução 20, não é? Em um dos anexos, e explicava como funciona cada uma dessas condutas. Lembrando de novo que, apesar de ser didática e razoavelmente útil, essa distinção entre e ter efeitos econômicos importantes, essa distinção entre práticas horizontais e verticais nunca esteve na lei. Ela não guarda correspondência com conceito algum da lei, que, ao contrário, tem uma distinção, ou poderia ter uma distinção, entre condutas concertadas e unilaterais, que, para efeitos jurídicos, pode ter consequências mais importantes do que essa distinção entre horizontais e verticais. Mas, enfim, esse é um outro tema. E no segundo anexo da Resolução 20, ela faz, bom, o que eu faço quando eu me deparar com uma conduta dessas? Um acordo entre concorrentes, uma prática de predação por preço, uma exclusividade, uma fixação de preço de revenda, etc. Ela diz o seguinte, eu tenho um critério de análise, né, que deve ser seguido em todo caso que envolver condutas anticompetitivas. E me ajuda a saber se ela pode ser punida ou não. Como é que é esse critério de análise? Né? E esse é exatamente o guia da Resolução 20, que vale para qualquer conduta, qualquer uma, do cartel, à exclusividade, ao preço predatório, à fixação, para todas. Né? Eu tenho um primeiro passo, que é caracterizar a conduta, um primeiro momento de classificação. Isto que me foi apresentado é preço predatório. Em tese, não é? É um acordo entre concorrentes para fixação de preço. É um acordo entre concorrentes para fixação de território. Eu preciso dar um nome. Vou pegar o anexo 1, olhar aquela lista, ver qual é o nome e encaixar. Muito bem. Segundo passo, eu vou pegar esse nome, vou lá para a Lei 884 e vou enquadrá-lo legalmente. Esta coisa corresponde ao ilícito do inciso tal do 21, que está de maneira geral. Eu vou voltar a esses artigos de lei em um instante. Item número 3. Eu preciso provar que aquilo aconteceu. Que, de fato, houve um acordo para dividir território, houve uma fixação de preço de revenda, etc, 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 e coisa e tal. Bom, ultrapassado esse momento, eu tenho dois momentos importantes, que é uma primeira análise da potencialidade ou efetividade dos prejuízos que aquela conduta causou. Então, isso exige, em primeiro lugar, que eu pegue o suposto violador da norma antitrust e verifique se ele tem poder de mercado. Para saber se aquele sujeito tem poder de mercado, eu preciso saber o que é mercado. Então, eu preciso, primeiro, ter uma definição precisa de qual é o mercado relevante em que ocorreu aquela conduta, seja do ponto de vista da dimensão do produto, seja do ponto de vista da dimensão geográfica. Enfim, quem está acostumado a análise antitrust sabe que esse é um ponto já razoavelmente complexo em algumas circunstâncias. Eu preciso ver quem atua nesse mercado, produto e espaço geográfico, não é? Calcular quais são as participações dessas pessoas e chegar à conclusão de qual é a participação do agente que supostamente teria praticado o ilícito. Eu vou ter que fazer um juízo de suficiência, quer dizer, esta participação de mercado, 20%, 15%, 40%, o que quer que seja por cento,
lhe dá poder suficiente para causar o prejuízo que a conduta pode gerar, em tese? Sim. Não. Para responder essa pergunta, eu vou ter que olhar outras dimensões. É um mercado com barreiras? É um mercado oligopolizado? É um mercado com entrada e saída fácil? Como é esse mercado? Supondo que eu chegue à conclusão de que há poder de mercado suficiente e que as características do mercado são tais que viabilizam, de fato, o exercício de poder econômico. Eu preciso ter uma maneira também de dimensionar qual é o prejuízo que aquilo deveria ter causado. Mais ou menos tudo bem. Há um prejuízo decorrente da conduta, a conduta é uma daquelas que nós consideramos ilícitas e está tipificada na lei. Que tipo de prejuízo isso causa? Porque essa é uma pergunta importante. Pelo item imediatamente seguinte do guia da Resolução 20, a análise dos benefícios. Em tese, quase qualquer conduta anticompetitiva pode também produzir benefícios de variada ordem. O exemplo mais típico é o cartel. O cartel produz um benefício, que é o lucro de monopólio. Ele tem uma externalidade. O problema é que esse lucro de monopólio é praticamente inteiro absorvido pela empresa, eventualmente pelos seus funcionários, alguma coisa. Quando eu olho do ponto de vista, ou pelo menos isso é o que diz a teoria econômica em princípio, quando eu olho do ponto de vista da sociedade como um todo, os ganhos que o cartel gera não superam os prejuízos que ele causa ao número geral de pessoas, portanto, o ganho líquido do cartel, em geral, é negativo. O que o guia fazia é uma sugestão de que a mesma coisa fosse feita para qualquer conduta. Então, eu vou olhar que tipo de benefícios ela pode trazer a quem quer que seja, a coletividade, a empresa. Vou sopesar isso com os prejuízos que ela causa e vou chegar a um resultado líquido. Tudo somado, essa conduta que tem aquele nome, aquele enquadramento legal, foi provada que existe, causa dano 10 e benefício 11, gera, do ponto de, assim, como resultado líquido, um benefício 1, 11 menos 10. Portanto, ela não é ilícita, porque ela é boa. Ela produz um resultado líquido econômico final positivo. Se for negativa, ela é ilícita e deve ser punida. Esse é o guia. E nós nos acostumamos a associar que esse guia e esse critério é um corolário, uma decorrência natural da aplicação da regra da razão, que exige isso, que a gente puna o que é ruim e não puna o que é bom. Isso eu acho que é um paradigma que causou problemas muito sérios ao sistema brasileiro durante muito tempo e, em alguma medida, é responsável pela baixa punição de condutas anticompetitivas, historicamente, principalmente unilaterais. Porque, como os senhores podem imaginar, e as senhoras também, é muito difícil fazer isso. Então, qual é o movimento que eu tenho sentido mais recentemente no CAD, como isso, e onde é que está o problema nessa história? Para tornar uma coisa complicada simples, eu acho que o problema não está no conceito. E aí o professor Prado mencionou mais cedo que há uma busca geral de todas as jurisdições de aproximar sua análise da regra da razão. O que é verdade e significa simplesmente que a gente deve tomar muito cuidado para não tomar más decisões. Um exemplo, quando eu estava vindo para cá, eu fumo charuto, eu uso um pequeno isqueiro que tem um maçarico mais ou menos desse tamanho. Eu tive que jogá-lo fora, porque eu não posso entrar no avião com um maçarico. Eu posso entrar com um isqueiro Bic. E aí a gente pergunta, mas por que exatamente eu não posso com maçarico e sim com um isqueiro Bic? E ninguém sabe responder, mas uma coisa é proibida e a outra é permitida. A busca pela regra da razão me parece que é uma busca de evitar isso. Que algum legislador, ou um regulador, ou um juiz, ou o que quer que seja, invente uma regra que não tem o menor sentido. Dito isso, também não faz sentido exigir que o aplicador da lei, a cada caso, se questione sobre o bem. Porque, no fundo, a regra da razão deste modelo da Resolução 20 é como se o ordenamento jurídico consistisse de uma regra: pratique o bem. E a cada situação concreta, o juiz deve verificar se aquilo é o bem ou o mal. Toda ação humana tem algo de bom, algo de ruim.
matei. Matar em princípio é ruim, mas o sujeito ia matar a menininha que estava lá. Então você matou para salvar a menina. É inviável viver numa sociedade em que isso acontece, né? Esses juízos são feitos uma vez, a gente tenta fazê-los tão bem quanto possa, e daí em diante ele gera uma regra jurisprudencial, regulatória, legal, o que quer que seja, que condensa aquela nossa experiência sobre o bem em uma norma, e a norma é seguida. O que eu acho que o controle de condutas do CAD não conseguiu fazer nesse primeiro momento? Criar essas regras. A cada momento, cada conduta é uma nova conduta, com a sua situação de fato, etc. Isso é a regra da razão? A meu ver, não. Isso é a regra da razão, tal como a desenhou um caso americano de 1977 por influência da Escola de Chicago, que é o caso Silvani. Os americanos, eles tinham lá, no começo do século XX, o Sherman Act, com um parágrafo singelo dizendo: toda restrição ao comércio é ilegal. E rapidamente perceberam que há trocentas restrições ao comércio perfeitamente razoáveis. Então tiveram a necessidade de temperar o rigor daquela regra e foram assim temperando, dizendo: não, veja, há casos em que a razoabilidade exige uma flexibilidade. E criaram, portanto, situações em que as proibições são absolutas, que eles chamam de proibições per se, como aliás é o caso do cartel, e outras em que são relativas. E no caso Silvânia, depois da Escola de Chicago, chegaram à conclusão de que a relativização deve ser desse tipo. Verificar o efeito líquido negativo ou positivo a cada caso. Qual foi o resultado disso nos Estados Unidos? Acabou, simplesmente, a punição de condutas unilaterais. E a de cartéis só não acabou porque ela se submetia à regra per se. O que aconteceu no Brasil? Nós tivemos muito poucos casos de conduta unilateral punidos, e os de cartel que foram punidos só o foram porque as pessoas meio que esqueceram da Resolução 20. Não, no caso de cartel não é tão importante olhar o poder de mercado, a gente presume, etc. Se eu tivesse que aplicar isso a ferro e fogo, eu não ia punir nunca ninguém. Qual é, eu acho, que o movimento que tem acontecido, que é muito importante e que eu acho que nos aproxima de onde viemos, que é as bases do nosso sistema jurídico, nosso texto normativo e o texto da União Europeia, da onde a gente buscou a inspiração, não é? Na União Europeia, a tutela, enfim, as regras que a gente veio a copiar depois, elas estavam basicamente nos artigos 65 e 66 do Tratado sobre o Carvão e o Aço, depois artigos 81 e 82 do Tratado de Roma, e hoje em dia são os artigos 101 e 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, mais ou menos os mesmos textos, né? Que tem lá assim, um artigo sobre colusão, grosso modo, e outro artigo sobre condutas unilaterais, acordos e condutas unilaterais. Redação muito parecida com a da lei brasileira. E o que eu acho que é o grande elemento importante para a gente ter em conta? Essa ideia de razoabilidade foi descartada pelos europeus no princípio? Não. Mas ela foi tratada de um jeito diferente. Eu acho que eu tenho aqui para ler, porque é ilustrativo. Basicamente, se eu tomar, por exemplo, o artigo 101, na redação atual, ele diz: são incompatíveis com o mercado e ilícitos os acordos entre empresas que falseiem o comércio, e etc, 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 etc. Aí tem lá um parágrafo terceiro que diz o seguinte: porém, eles deixam de ser ilícitos se 1. Contribuírem para melhorar a produção e a distribuição de produtos ou promover o progresso técnico ou econômico, conquanto que aos utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro. E A. Não imponham às empresas restrições que não sejam indispensáveis ao benefício atingido. E 2. Não permitam a eliminação completa da concorrência. Ou seja, texto muito parecido com o brasileiro. Qual é a diferença? Se a gente quisesse fazer um pouco de paralelo com a teoria do direito penal, a diferença é que a Resolução 20 e aquela tradição da regra da razão ao modelo Silvânia fazem com que o efeito líquido negativo da conduta seja parte do tipo. Ou seja, o que é um ilícito? Uma prática
com tais contornos que produza efetivamente prejuízo, dadas as circunstâncias concretas de cada caso. O que é a legislação europeia? Portanto, se o tipo é este, a autoridade administrativa compete provar o quê? A caracterização do tipo. Né? Então, eu preciso, a cada caso, ser capaz de eu, sozinho, provar tudo isso, sob pena de não poder condenar ninguém. A parte investigada compete provar o quê? Nada, óbvio. Eu tenho que provar que o tipo ocorreu. No modelo de 77, lá que muitas vezes os americanos também ignoram, mas tudo bem. O modelo europeu, que nós copiamos ipsis literis na legislação, ele diz o quê? Não. São ilícitos no caput as condutas que tenham por objeto ou efeitos as seguintes coisas. E a jurisprudência da Corte Europeia, já, se não me engano, em 1960, fazia uma primeira distinção, lançando mão das palavras da lei. Algumas condutas são ilícitas pelo objeto. Seu próprio objeto é produzir tais coisas, por exemplo, um acordo. Outras são ilícitas pelo seu efeito. Então, aqui eu já tenho a primeira distinção que é legal. As condutas que são ilícitas pelo objeto são ilícitas pelo objeto, ponto. Exemplo, cartel. Eu preciso provar poder de mercado num caso de cartel? Não. Por quê? Porque o objeto do cartel é ilícito. Tanto que é um ilícito penal. Eu posso ir preso. Né? O acordo, o simples acordo para dividir mercado é ilícito. Isso no regime europeu. Né? E, aliás, no americano também por outras razões. Há outras condutas que são ilícitas pelo efeito. E aí eu tenho que mostrar que elas têm pelo menos a potencialidade de produzir efeitos negativos. Não é? Pelo menos a potencialidade. Provei ou uma coisa ou outra, no caso de um ou outro tipo, acabou. A autoridade administrativa não precisa fazer mais nada. Mas e a razoabilidade? Ela entra na excludente. Então, no fundo, a prova de que há benefícios que superam os prejuízos e que esses benefícios que superam os prejuízos são compartidos com o consumidor, que a conduta não limita exageradamente a concorrência e que os prejuízos são os mínimos necessários para atingir aqueles benefícios, compete a quem? A quem argue a excludente. Não é? E isso está muito claro nos guias europeus. Quem prova o quê? Não é? Então, se é um caso de ilicitude pelo objeto, a autoridade prova que o objeto aconteceu. Se é um caso de ilicitude pelo efeito, ela prova que o objeto aconteceu e o efeito é possível. E se essas duas coisas acontecem, é sempre possível ao acusado provar que há benefícios, etc, etc. Esse sistema mantém as condutas debaixo de uma regra da razoabilidade, mas de um contorno muito diferente da americana. Elas tornam possível provar as coisas, distribuem ônus probatórios de maneira mais adequada. E o que eu acho que é um movimento que tem acontecido no CAD de forma importante? Há alguns julgamentos de cartel recentes que fizeram isso. Houve um julgamento no caso de agências de viagem da ABAV que fez isso. Houve um julgamento num caso envolvendo fixação de preço de revenda, SKF, que fez isso. Esses julgamentos todos têm abandonado o uso da Resolução 20 e têm passado a trabalhar com o texto brasileiro de uma maneira muito mais parecida com a análise da Comissão Europeia. Não é? Dizendo, olha, no caso de cartel, eu não preciso olhar poder de mercado. Cartel é ilícito, ponto. E não é porque é um ilícito per se, porque a nossa lei não fala em ilícito per se ou regra da razão, isso é um americanismo. É porque ela fala em ilicitude pelo objeto. E o objeto de um contrato de cartel é ilícito, independentemente de produzir efeitos ou não. Pegou o caso de fixação de preço de revenda e o submeteu a um outro critério. Falou, não, aqui eu preciso provar que há um potencial de efeitos negativos. Quando isso acontece? Por exemplo, quando aquele que fixa o preço de revenda tem mais de 20% de poder de mercado. É possível provar eficiências? No caso de um cartel, não. No caso de fixação de preço de revenda, sim. Não é?
que eu quero dizer com isso tudo? Eu acho que com isso vai se construindo um processo em que o que era, e foi em vários momentos aqui dito como um problema da legislação, né? Eu tenho lá conceitos abertos que eu não sei do que se trata, a cada conduta específica vai se transformando num conjunto de decisões da autoridade administrativa que são muito fáceis de serem reproduzidas no momento seguinte. Né? Supondo que a última decisão do CAD sobre o preço de revenda seja mantida, e eu gostaria que ela fosse, não só porque eu concordei com ela, mas porque uma jurisprudência se constrói assim, respeitando o que veio antes, senão a gente vive numa balbúrdia. Eu tenho certeza que qualquer jurisdicionado sabe julgar se será ou não punido, e qualquer juiz saberia punir ou não, naquelas bases, um caso de fixação de preço de revenda. Esse é um processo que corresponde, então, ao que o doutor Giovano chamou aqui de regularidade. Né? O que é complicado, etéreo, vai ficando concreto e mais simples. Eu acho que a mesma coisa tem presidido as regulamentações recentes, e esse caso de TCC é uma delas. Ou gostaria que houvesse, pergunto a quem está hoje no CAD se isso acontecerá ou não, acho que seria de todo conveniente que outras resoluções viessem melhorando a resolução 20 e pegando aquele one size fits all e transformando em modelos de análise que sirvam para cada conduta específica, criem, por exemplo, exceções em bloco, como existe na União Europeia. Enfim, eu acho que há um processo de sofisticação da análise que o CAD faz sobre o controle de condutas que está em curso. Eu acho que o grande elemento bom, eu vou acabar, eu prometi fazer curto e fiz cumprido para Chuchu. Eu acho que a grande virtude que eu estou vendo nesse processo é que a sofisticação tem resultado em regras mais simples, o que é sinal de que ela está, de fato, correspondendo à sofisticação. Né? Quando a gente se sofistica e o resultado é uma regra mais incompreensível, é porque não houve sofisticação no órgão jurisdicional. Né? Eu acho que essa sofisticação está se traduzindo paulatinamente em regras mais facilmente aplicáveis. Se isso for verdade e continuar e se consolidar, eu acho que o CAD terá condições, ainda mais agora que a lei nova deixou espaço para análise de condutas, de fazer o catch-up naquela deficiência que foi identificada hoje de um controle de condutas que não é nem perto tão eficiente quanto o controle de estruturas. Eu acho que isso vai acontecer fortemente nas condutas unilaterais e vai acontecer fortemente também nas condutas de cartel, que tem um outro elemento que é prova, que é persecução criminal e tal. Eu acho que isso está sendo feito. Mas, além da prova da persecução, acho que existia uma grande confusão sobre o que é lícito e o que é ilícito, que é um problema anterior à obtenção de provas. Essa confusão, eu acho que é o objeto do trabalho atual do CAD no âmbito do controle de condutas, e eu acho que isso é muito bom. Então, o recado que eu gostaria de dar é basicamente esse, um relato do que eu vi e um pouco o meu contentamento pelo que eu acho que deve vir no futuro. A gente pode, enfim, seguir no momento de perguntas. Muito obrigado.